bora mergulhar num dos conceitos mais, abstratos e apavorantes do horror moderno. As Deadlights, as famosas luzes da morte do universo de It, a coisa. E olha, pode acreditar, a gente vai muito, mas muito além do que se vê na superfície. Então, vamos lá, direto ao ponto. Todo mundo conhece o Pennywise, o palhaço dançarino. Essa imagem já está gravada na nossa mente, né? Mas a questão que não quer calar é, ele é o monstro ou só a máscara que o monstro usa? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Ok, nossa primeira parte. Por trás do sorriso do palhaço. A gente vai separar o disfarce da entidade. Para entender o verdadeiro horror da coisa, a gente tem que ir além dessa forma que todo mundo conhece. O primeiro passo é justamente esse, separar o que é disfarce do que é a entidade de verdade lá nas sombras. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado, o Pennywise, ele é uma interface, basicamente. Uma forma que a coisa escolheu a dedo para interagir com o nosso mundo. Ele usa o que já dá medo na gente, tipo palhaços, leprosos, lobisomens. Mas a coisa, a entidade por trás de tudo, é a fonte desse medo. Pensa assim, o Pennywise é a isca. A coisa é o verdadeiro predador extradimensional. Parte 2. A luz que mata. Vamos tentar definir o indescritível. Tá, então se o Pennywise não é um monstro de verdade, quem é? Bom, a resposta está num fenômeno chamado as Deadlights. E é exatamente aqui que o horror deixa de ser uma coisa física e vira algo cognitivo, que ataca a mente. E aqui está a definição preto no branco. As Deadlights são a manifestação mais pura da essência da coisa. Não é uma arma que ela usa, não. É o que ela é. E o simples fato de olhar para essa essência já é o suficiente para simplesmente destruir uma mente humana. É bizarro. Essa frase resume tudo. O ponto central é esse. O perigo não é físico, sabe? É um ataque de informação. Tenta imaginar uma quantidade de informação tão absurda, tão alienígena, que o cérebro da gente simplesmente queima, entra em curto-circuito só de tentar processar. Esse é o verdadeiro horror das Deadlights. Vamos detalhar isso um pouquinho mais. Primeiro de tudo, isso não é luz convencional, tá? Não é algo do nosso espectro eletromagnético. É, na verdade, a manifestação visível de uma realidade mais profunda, lá do macroverso, aquele vazio que existe entre os mundos. Segundo ponto, o dano acontece no exato momento em que se vê. O próprio ato de perceber é o que te destrói. E por fim, esse olhar cria uma âncora, uma conexão direta que puxa a vítima para o covil da entidade. Terceiro ponto, dentro da mente da vítima. A gente vai ver a fenomenologia de um encontro. Agora a coisa fica interessante, porque vamos mudar o foco. Em vez de perguntar o que são as Deadlights, a gente vai perguntar o que elas fazem com uma pessoa. E é aqui que o conceito que era abstrato vira algo bem concreto e apavorante. A experiência é um desmonte sistemático da consciência. Olha só a sequência. Primeiro, o olhar da vítima é capturado, fica preso na luz, sem conseguir desviar. Depois, o eu se dissolve. A noção de quem se é simplesmente desaparece. Em seguida, o corpo flutua. A pessoa perde o chão, literalmente, e a realidade se desfaz. E por último, o tempo se distorce. Segundos viram uma eternidade. É uma aniquilação psicológica acontecendo em tempo real. E quem consegue sobreviver não sai ileso, nem de longe. Os efeitos colaterais são pesadíssimos. Catatonia, amnésia, aquela sensação constante de que o mundo não é real. Mas tem um detalhe físico que é crucial, o sangramento nasal, a epistaxe. Ela é descrita como um marcador físico do choque, sabe? O momento exato em que o corpo reage a essa conexão psíquica com a entidade. Beleza, agora a gente entra numa parte que eu acho fascinante. A ciência da flutuação, com modelos hipotéticos para esse horror cósmico. A pergunta é, como isso funcionaria dentro da lógica da história? Vamos explorar rapidinho aqui uns modelos que tentam explicar esse fenômeno que, a princípio, é impossível. Modelo 1. O risco informacional. Pensa nas Deadlights como um tipo de vírus de computador, só que para a mente. A própria informação que a luz carrega é a arma. O cérebro tenta processar aquilo, mas o padrão é tão destrutivo para nossa arquitetura neural que, pronto, dá uma pane geral no sistema. O segundo modelo fala de uma sobrecarga neurofisiológica. A ideia aqui é que o ataque é mais cirúrgico. As Deadlights poderiam mirar diretamente na parte do nosso cérebro que cuida da nossa narrativa do eu, sabe? Aquela rede neural que nos dá a sensação de identidade. Desligando isso, o eu
simplesmente apaga, deixa de existir. E o terceiro modelo é ainda mais maluco, um fenômeno quântico. A teoria aqui é que a luz que a gente vê nem é o fenômeno de verdade. É só um efeito colateral de algo muito mais bizarro e fundamental acontecendo num nível quântico. É um evento que a nossa biologia simplesmente não evoluiu para conseguir testemunhar sem entrar em colapso. E chegamos na quinta e última parte, uma verdade que não se pode desver. Vamos falar do peso simbólico das deadlights. Agora a gente deixa a física maluca de lado e vai para o que interessa. O que as deadlights e essa ideia de flutuar realmente significam dentro da história? E aqui está o pulo do gato. Todos flutuam não é só sobre levitar, literalmente. O significado simbólico é muito mais pesado. Flutuar é perder o peso no mundo, o peso da sua identidade, da sua história, das suas conexões. As vítimas viram cascas vazias, traumas congelados no tempo, totalmente desancorados da realidade. Elas perdem o seu lugar no mundo. E isso nos joga direto numa metáfora social poderosíssima. As deadlights, no fundo, representam o mal coletivo de uma comunidade que ninguém quer ver. Todo o preconceito, a violência, a apatia, tudo isso mostrado de uma vez, sem filtro nenhum. E quando se olha para essa verdade nua e crua, o resultado é a paralisia. É aquela catatonia social que permite que o mal continue agindo, sabe? Então, como se luta contra um negócio desses? Com certeza não é na força bruta. As únicas defesas são, no fim das contas, profundamente humanas. São os rituais e as histórias que dão algum sentido ao que é incompreensível. São os laços emocionais, a amizade do clube dos perdedores, que funciona como um escudo. E às vezes é simplesmente o ato de desviar o olhar, de se recusar a ficar paralisado pelo horror. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? A história usa esse horror gigantesco, cósmico, para falar de uma coisa muito nossa, muito humana. Aquela paralisia que a gente sente quando tem que encarar umas verdades bem difíceis sobre nós mesmos e sobre a nossa sociedade. Então a questão que fica no ar é: quais são as nossas deadlights? O que a gente, como sociedade, escolhe coletivamente não enxergar só para conseguir seguir em frente?